Olá, profs. Nosso trabalho foi de acordo com a sugestão do tema 6, os limites de educação escolar no ensino médio voltado para a racionalidade técnica e os fins economicistas, tendo assim como recursos bibliográficos o artigo de Saviani, O Pensamento Pedagógico Brasileiro, da aspiração à ciência sob suspeição, e o capítulo 3 da tese do professor Alexandre, onde nos apresenta a insuficiência da funcionalidade da educação escolar guiada pela utopia do trabalho. Então, a breve introdução nos faz refletir sobre a tese do professor Alexandre, onde nos apresenta a insuficiência da funcionalidade da educação escolar guiada pela utopia do trabalho, o que nos remete ao tema do trabalho, onde racionalidade técnica nos mostra a forma de pensar, como os sujeitos agem de modo de gerir os recursos nos meios de produção e consumo presentes no capitalismo, ampliando sua eficiência com o menor gasto possível, enquanto os fins economicistas nos remetem ao reducionismo econômico, que nada mais é que a redução de todos os fatos sociais e dimensões econômicas, onde eu, juntamente com as colegas Carolina, Érica, Kellen e Keila, iremos apresentar um pouco das referências alinhadas com o tema escolhido. Contigo, Kellen. Olá, meu nome é Kellen e eu vou falar sobre o pensamento pedagógico brasileiro em busca da cientificidade. Foi no final da Primeira República que surgiram os primeiros profissionais de educação, dando início à afeição de pensamento pedagógico em sentido próprio, pois até então só se falava em pensamento pedagógico em sentido geral. O marco inicial desse processo foi em 1924, com a fundação da Associação Brasileira de Educação, onde começaram a organizar anualmente, em 1927, as Conferências Nacional de Educação. E foi na quarta conferência que resultou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, onde educadores propuseram princípios de bases para a reforma da educação, na qual católicos e críticos da pedagogia tradicional conviveram juntos até 1933. Em 1933, os católicos se desligaram da Associação Brasileira de Educação e fundaram a Confederação Católica da Educação. Nessa fase, os renovadores buscaram alinhar o pensamento pedagógico a bases científicas e, através do pensamento racional e científico, buscavam orientações para a reconstrução da sociedade através da reconstrução educacional. Com esse pensamento que Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo foram os protagonistas da educação pública brasileira, com sua atuação em reformas educacionais implantadas e criando, assim, vários órgãos e institutos na época. Até 1940, a sustentação científica da educação era embasada na psicologia. Na década de 1950, foi em direção à sociologia. Ao longo de 1960, a preocupação com a questão de financiamento do ensino e a relação entre educação e trabalho, o pensamento pedagógico buscou outras áreas de estudo, como a economia da educação. Completando a fala da Kellen, ainda podemos falar sobre a aspiração da pedagogia ao estatuto científico que se prossegue ao longo das décadas de 60 e 70, com os debates entre o behaviorismo de Skinner, que fala que todo comportamento é o resultado de uma aprendizagem que se dá por meio de modelagens que o meio ambiente exerce sobre o organismo humano, e o cognitivismo de Piaget, que explica o processo do desenvolvimento e os mecanismos mentais que o ser humano utiliza nas diferentes fases de sua vida para a construção do seu conhecimento. Olá, eu sou a Erika Nogueira Miller e hoje eu vou falar sobre a inflexão do pensamento pedagógico brasileiro, sobre a ciência sob suspensão. Então, o clima cultural pós-moderno, ele vai coincidir com a revolução da informática. E o moderno, ele está ligado então com a revolução centrada, lá do tempo das máquinas e da obtenção dos bens materiais. E já o pós-moderno, ele vai se concentrar no mundo da comunicação, da informática, dos eletrônicos. E o que vai diferenciar os dois é que no moderno a preocupação então era pôr em prática e construir já os objetos, e depois se verificava como eles iriam se adaptar no mundo. Já o pós-moderno, ele simulava os objetos antes no computador para depois irem para a produção. Então, ele também foi marcado então pela uma época da desconfiança e da dúvida da ciência.
Então, esses princípios explicativos do pensamento pedagógico, então, eles foram explicados em 3 categorias. Então, eu vou falar sobre a primeira, que é o neoprodutivismo, que ele procurava, então, entender o papel do Estado dentro das escolas a fim de preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Então, nesse momento, a educação ela passava a ser vista como um investimento para o aluno, em meio a uma sociedade, então ampliando o conhecimento para as condições de emprego. E então, ao mesmo tempo, a educação ela não vai garantir emprego para esse aluno, mas eles incentivam o aluno a nos estimular e procurar mais cursos, mais conhecimento, né? Mais uma área técnica, e onde então terá como base a educação e ensinar também a transmitir os conhecimentos para desenvolver o pensamento empresarial desses alunos, que como o desenvolvimento capitalista ele não vai permitir emprego para todos, ele irá garantir então que todos tenham um bom futuro, se não de uma forma de emprego de carteira assinada, sim de uma forma que o aluno crie seu próprio empreendimento. Era isso. Obrigada. Olá, eu sou a Carolina e vou falar sobre o neoescolanovismo. Ele surgiu devido à necessidade de ampliar a empregabilidade. Ele traz o lema aprender a aprender. Aprender a estudar, aprender a buscar conhecimentos, a lidar com situações novas por si mesmo. Adaptar-se. Fonseca cita que devem-se cada vez mais investir no desenvolvimento do seu potencial de adaptabilidade e de empregabilidade. Esse período foi propagado na década de 90, então, e foi implantado em diversos espaços, desde escolas, passando por empresas, organizações, entidades religiosas, academias e também clubes esportivos, dentre outros. Olá, meu nome é Keila e, seguindo a discussão do artigo O Pensamento Pedagógico Brasileiro, da Aspiração à Ciência sob a Suspeição, de Dermival Saviani, eu vou falar sobre o que é o neoconstrutivismo. O construtivismo traz sua matriz teórica baseada na obra de Jean Piaget, onde nasce a teoria do aprender a aprender. Segundo Hosler, o entendimento de que a fonte do conhecimento não está na percepção, mas na ação, conduz à conclusão de que a inteligência não é um órgão que imprime e que reproduz os dados da sensibilidade, mas sim aquele que constrói os conhecimentos. Estando aí a origem da denominação construtivismo, que acabou tendo grande destaque no campo da pedagogia. Nessa condição, o construtivismo passou a exercer com grande força e sedução sobre os formuladores de políticas educativas, sobre os pedagogos e sobre grande parte dos professores. No entanto, o construtivismo, assim como o produtivismo e o escolanovismo, se modificaram com os novos sistemas educacionais. Segundo Facci, o discurso neoconstrutivista se deu com a disseminação da teoria do professor reflexivo, que valoriza os saberes docentes, centrados na pragmática da experiência cotidiana, a chamada pedagogia das competências. Ramos afirma que o neoconstrutivismo se funde com o neopragmatismo e as competências resultam assimiladas aos mecanismos adaptativos do comportamento humano ao meio material e social. Para a adaptação ao meio natural e material, entrariam em cena as competências cognitivas, e os mecanismos de adaptação ao meio social seriam constituídos pelas competências afetivo-emocionais. Em suma, a pedagogia das competências se apresenta como outra face da pedagogia do aprender, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que,
Segundo a raiz etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à mão invisível do mercado. Como considerações finais, citamos que o mercado de trabalho espera um professor ágil e flexível, que a partir de uma breve formação e um baixo custo, prossiga sua qualificação enquanto docente, dando preferências a cursos rápidos, as chamadas oficinas, e fazendo também com que ele seja incluído na elaboração dos projetos pedagógicos, não apenas o limitando a ministrar aulas, para que possa participar na vida estudantil dos seus alunos e da gestão da sua escola. Com o nosso trabalho, esperamos assim ter cumprido as atividades propostas desta avaliação final. Em nome do nosso grupo, deixo registrados nossos agradecimentos e um forte abraço pela atenção.